Caríssimos irmãos e irmãs, que graça nosso Deus nos concede mais uma vez de podermos nos reunirmos em comunidade para juntos celebrarmos a Santa Eucaristia. Hoje é domingo, é dia do Senhor, e quero saudar a cada um de vocês que se unem a nós, seja daqui de nossa igreja, de Nossa Senhora das Graças, ou daí de sua igreja doméstica, para com alegria louvarmos a Deus pela festa destes dois grandes santos apóstolos, São Pedro e São Paulo, que derramaram seu sangue pelo martírio. Pedro crucificado de cabeça para baixo e Paulo decapitado, ambos combateram o bom combate, guardaram a fé e em tudo deram testemunho do amor misericordioso de Deus para conosco. Pedro e Paulo tornaram-se mais que santos mártires, mas ambos constituem como que duas grandes colunas que sustentam o projeto de Jesus de salvação para todos nós. Por isso, com a solene liturgia de hoje, não só lembramos a presença significativa desses dois apóstolos na vida da igreja primitiva, como voltamos as nossas orações nesse momento, na intenção da pessoa do Santo Padre, o nosso amado Papa Francisco, que segue avante a desafiadora missão de apacentar e manter sempre unida a Igreja de Cristo, sobretudo em tempos tão difíceis, quando o mundo sofre as dores da perda de tantas pessoas queridas, vítimas da pandemia do Covid-19 e as consequências que esse terrível mal tem trazido a tantas nações que se veem isoladas, vivenciando sua fé de um modo muito diferenciado e restrito. E em meio a todo esse mar de sofrimentos, a figura do Santo Padre continua sendo para todos nós um sinal de esperança, de força e de fé. São Pedro, outrora conhecido como Simão, era um pescador de Betsaida, estabelecido em Cafarnaum. Ao se encontrar com Cristo, abriu-se ao chamado que mudou não só a sua vida, mas também o seu nome. Simão agora será chamado pelo Senhor de pedra, porque teria a missão de ser a pedra fundamental da futura comunidade, que chamaria de igreja. Simão Pedro se fez próximo do Senhor e permitiu que o Senhor lhe fosse próximo. Tornou-se uma das primeiras testemunhas que viu o sepulcro vazio e mereceu uma aparição especial de Jesus ressuscitado. Depois da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, Pedro toma a direção da comunidade cristã e é o primeiro a tomar consciência da necessidade de abrir a igreja aos pagãos. Essa missão espiritual não o livra das deficiências do seu temperamento. Quando Pedro vai a Roma, torna-se o apóstolo de todos. Cumpre então plenamente sua missão de pedra angular, reunindo num só edifício os judeus e os pagãos, e ratifica esta missão com o seu sangue derramado. São Paulo chega a Jesus por um caminho bem diferente. Conhece-o como um adversário que deve ser combatido, como aquele que anuncia um Deus diferente dos mestres de Israel. Um dia, no caminho de Damasco, é iluminado por uma luz do alto e então compreende que Jesus crucificado é o Messias de Deus. A partir deste encontro transformador da miséria com a misericórdia,
Daquele momento em diante, Paulo torna-se um discípulo fiel e um ardoroso missionário que percorre em 4 ou 5 viagens o mundo conhecido de então, pregando o Evangelho e fundando novas comunidades cristãs. De grande perseguidor, tornou-se um grande anunciador. Pedro, discípulo de Jesus, escolhido por ele como o primeiro Papa, e Paulo, o primeiro missionário, que levou a Igreja ao mundo. Ambos ajudaram na descoberta da identidade da Igreja como verdadeira discípula e missionária. Assim, meus irmãos, iluminados pela palavra de Deus, visualizamos o caminho daqueles que nos precederam e foram duramente perseguidos, mas ao mesmo tempo deram testemunho de sua fé até as últimas consequências. Na primeira leitura de hoje, o rei Herodes, depois de ter mandado prender e matar a Tiago, irmão de João, agora manda prender também a Pedro, e para agradar os judeus, pretendia também pôr fim na vida de Pedro. Enquanto Pedro sofre as perseguições e é mantido prisioneiro de Herodes, a atitude da Igreja, unida e solidária, é de rezar por Pedro, suplicando a misericórdia de Deus sobre o seu ungido. Deus escuta o clamor da Igreja e envia seus anjos para libertarem a Pedro da prisão. Hoje, mais uma vez, somos também nós chamados a reavivar essa que é uma grande missão da Igreja, manter-nos unidos na oração, na súplica pelo bem dos nossos irmãos e irmãs. Na segunda leitura, vemos o testemunho de Paulo, também preso e prestes a morrer, ainda no ano de 67, então escreve um testamento espiritual de sua vida a serviço do Evangelho, um caminho a ser seguido por todos nós cristãos. Estou pronto, meu Deus, chegou a minha hora, combati o bom combate, terminei a corrida, conservei a fé e agora aguardo o prêmio dos justos. O Senhor esteve sempre comigo e por isso a Ele toda a glória. Que experiência mais linda Paulo deixa a todos nós, de podermos chegar à maturidade da caminhada, serenos diante de tudo e de todos, seguros de ter cumprido tudo o que deveríamos ter feito, seguro de que não lhe resta mais nada, que seu espírito está pronto diante de Deus e, portanto, oferece sua vida definitivamente. No Evangelho que ouvimos, o Senhor faz uma pergunta importantíssima a seus discípulos, pois deseja saber o alcance da compreensão que eles têm dele. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Para o Senhor é importante saber qual a compreensão que os discípulos têm dele. Quem ele é para nós? Pois ele nos ama e quer ser o Senhor de nossa vida. Deseja salvar a cada um de nós. Quer ressignificar a nossa vida, mudar a nossa história, nos dar vida nova. Pedro, o porta-voz do seu grupo, responde ao Senhor: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ao nos encontrarmos com a verdadeira identidade de Jesus, também a nossa identidade é desvelada. Por isso que o Senhor vai responder a Pedro: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Hoje, o Senhor faz também a mim, a você e a todos nós essa mesma pergunta. Que dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem é Jesus na minha vida? Quem é Jesus na sua vida, na sua história? Será que nós, assim como Pedro, poderemos dizer:
Tu és o Filho do Deus Altíssimo, Tu és o Messias na nossa vida. Reconhecer o Senhor como o Senhor da nossa vida não é fruto de uma iniciativa nossa, mas é revelação de Deus, é graça de Deus na nossa vida. Por isso hoje, nós que celebramos esta Eucaristia, devemos nos alegrar, devemos render graças a Deus, porque o Senhor quis se revelar, o Senhor quis se manifestar a cada um de nós e se apresentar a cada um de nós. Talvez não porque mereçamos, mas na nossa simplicidade, por amor e misericórdia de Deus, Ele quis se revelar a cada um de nós. E quis que nós o conhecêssemos como Senhor, Deus de nossas vidas. Mas reconhecer o Senhor como Deus de nossas vidas vai para além da palavra. Por isso que é tão importante essa pergunta para Jesus. Porque aquele que reconhece e diz de fato, Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o Messias, tem para partir dali não uma atitude de professar a sua fé na palavra, mas a partir dali sua vida expressa a palavra e o testemunho que deve ser dado. Por isso, meu irmão e minha irmã, desde que nós também nos encontramos com o Senhor, também nós somos chamados não mais a darmos testemunho somente de palavras, mas a nossa vida deve testemunhar quem Jesus é para nós. Hoje, talvez, a começar do Padre, nós deveríamos nos perguntar: quem é Jesus para mim? Quem a minha vida transmite de fato? Será que nas minhas atitudes eu consigo transmitir Jesus no que faço, no que sou? Será que o meu comportamento, será que as pessoas que convivem comigo conseguem reconhecer em mim, nas minhas atitudes, atitudes de quem de fato absorveu um encontro com o Senhor, de quem deixou-se modelar pelo Senhor? Todos aqueles que se encontraram com o Senhor tiveram suas vidas transformadas. Penso que Paulo é uma grande referência a todos nós. Aquele que partiu de uma experiência de grande perseguidor dos cristãos, daquele que detestava os cristãos, não podia ouvir falar no nome de Cristo, e muito menos dos seguidores do Senhor, que tanto mal fez aos seguidores de Jesus. E este vai fazer uma experiência de ser olhado pelo amor misericordioso do Pai, como nós também fomos enxergados pelo Pai, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. O Senhor também olhou para o nosso coração e também ressignificou a nossa vida. E é isso que justifica o fato de sermos hoje seguidores do Senhor. Não somos seguidores do Padre, não somos seguidores de lideranças, mas seguimos o Senhor Jesus. E o fato de seguirmos o Senhor é porque Ele ressignificou a nossa vida. Por isso, nos esforcemos para viver sempre na graça do Senhor. Hoje, a Igreja, ao recordarmos o dia de São Pedro e São Paulo, recordamos também a figura e o dia do Santo Padre, o Papa Francisco. E suplicamos nesse dia de hoje as bênçãos de Deus na vida do Papa Francisco. Ele que continua a missão de Pedro e o testemunho de Paulo, com fidelidade e zelo, como pastor e guia. Nossa gratidão ao Senhor pela presença e pela vida do nosso querido Papa Francisco. A Igreja vive a esperança de novos tempos, nos quais, sem dúvida alguma, o carisma e o testemunho deste simples homem que abraça a todos no seguimento a Jesus, humilde e pobre, tem ensinado e motivado o mundo
como vale a pena seguir o Senhor na radicalidade do amor. Que a Virgem das Graças, neste dia especial, visite o coração do Santo Padre e lhe traga, por meio das nossas humildes preces, a paz, a saúde e as luzes que necessita para continuar se oferecendo todos os dias ao Senhor. E o testemunho de São Pedro e São Paulo ajude também a cada um de nós a buscarmos cada vez mais a santidade em nossas vidas. Assim seja. Amém.